Pessoal, hoje a gente vai falar de outro absurdo que está acontecendo no Brasil, que diz respeito a uma decisão do STF que proíbe, ou melhor, limita as operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia. Então a notícia que saiu recentemente na mídia é a seguinte: Polícia do Rio de Janeiro se recusa a resgatar caminhão roubado que foi deixado em favela a 200 metros do batalhão da PM. O motorista foi assaltado na sexta-feira, dia 21 de agosto, e chegou a localizar o veículo em um terreno dentro da favela Nova Holanda, na Maré, mas teve medo de retirá-lo de lá. Polícia alega estar proibida pela justiça de fazer operações em comunidades. Então, a gente vai falar agora então sobre a decisão do STF que acabou fazendo com que a Polícia Militar do Rio de Janeiro se recusasse a apreender e devolver o caminhão aí dessa vítima que foi roubada. Então vamos lá. Trata-se de pedido de medida cautelar formulado pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, requerente desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de que sejam concedidas monocraticamente todas as medidas cautelares deferidas no voto já proferido. Pessoal, eu não vou ler a decisão toda, eu vou só para o que interessa, tá bom? Então vamos lá, a decisão diz o seguinte: que não se realizem operações policiais em comunidades durante a epidemia do Covid-19, a não ser em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelo controle externo da atividade policial, e que, nos casos extraordinários de realização dessas operações durante a pandemia, sejam adotados cuidados excepcionais devidamente identificados por escrito pela autoridade competente, para não colocar em risco ainda maior a população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária. Aí tem mais um blá 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 e tal, e depois continua. Postulam ainda, sejam também concedidas, monocraticamente, as medidas previstas na petição inicial sobre a elaboração de plano de redução de letalidade policial, sobre a presença obrigatória de ambulâncias e equipes de saúde nas operações policiais e sobre a instalação de equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos. Aí, pessoal, a gente vê uma clara interferência na gestão dos órgãos do Poder Executivo. Ou seja, os ministros do STF estão querendo aí dizer quais são os equipamentos, como que a polícia tem que agir, ou seja, uma questão de gestão técnica da polícia. Então é uma interferência clara de um poder sobre o outro. Então o que eu posso falar é o seguinte: ministros do STF, vocês querem gerir a polícia, falar como é que a polícia tem que ir vestida, com qual equipamento, quer fazer toda essa gestão? É simples. Larguem a toga, saiam do poder judiciário e concorram às eleições. Com o cargo no poder executivo, vocês podem fazer o que vocês bem entendem, mas vocês não podem continuar interferindo assim em outros poderes. Daí o ministro Fachin continua: o pedido é justificado não apenas à luz das razões que foram acolhidas quando do lançamento do voto para o plenário virtual, mas também pela urgência qualificada e ilustrada por casos recentes que foram trazidos. Sobre eles, narra o Partido Socialista Brasileiro, requerente o seguinte. Então aqui, ele baseia a decisão monocrática dele nesse texto aqui, que eu vou ler para vocês, que o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, trouxe como se fosse fatos dados, fatos comprovados. Então vamos lá. No dia 15 de maio último, uma operação conjunta do BOP, da Polícia Militar e da Desarme, Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, da Polícia Civil, no Complexo do Alemão, resultou em 13 mortes, interrupção da energia elétrica por 24 horas e impediu a ajuda humanitária de entrega de doações de alimentos, água e material de higiene e limpeza, além de causar destruição e terror aos moradores em plena quarentena na pandemia. Policiais levaram 5 corpos para o hospital a pretexto de prestar socorro, repetindo a prática de desfazimento da cena das mortes e prejudicando a realização de perícia de local. Outros 5 corpos foram levados pelos próprios moradores da parte alta do morro para a via principal, pois a polícia se recusou a removê-los, tendo sido removidos somente à noite. Movimentos sociais e ativistas, como Raul Santiago e René Silva, reportaram ainda ter recebido relatos de torturas, invasões de domicílio e danos patrimoniais provocados pelo caveirão. Ou seja, se o Raul Santiago e o René Silva, dos movimentos sociais, reportaram, é verdade, o STF precisa fazer alguma coisa, entendeu? O fato foi apurado, foi devidamente comprovado, processado, não. O tal do Raul e o René falaram, o STF precisa agir, porque tudo isso é verdade e aconteceu dessa forma que vocês estão ouvindo aí, entendeu? Aí o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, traz outra história. Em 18 de maio de 2020, apenas 3 dias após a chacina do Alemão, uma operação da Polícia Federal, com apoio das polícias fluminenses, especialmente da CORE e da Polícia Civil, foi realizada na Praia da Luz, na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. A operação, que contou com veículos blindados e aeronaves, resultou na morte de João Pedro Matos Pinho, de apenas 14 anos de idade.
Ou seja, foi a operação que causou a morte do rapaz, entendeu? Não foi os ladrões, né, os bandidos reagindo à guerra entre facções, à resistência à ação policial. Não, foi a operação policial, foi a atividade policial que resultou, que causou a morte do rapaz. Só existe a polícia, a culpa é da polícia, não existe o outro lado. O outro lado simplesmente não existe. O menino estava na casa de sua tia, na companhia de seu primo da mesma idade e outros 4 adolescentes, quando a casa foi invadida por policiais com disparos de arma de fogo. Foram contados mais de 70 marcas de tiros. Com certeza, o PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro, devia mudar o nome para Polícia Socialista Brasileira. Porque é impressionante, né, a eficiência investigativa. Eles estão ali já afirmando que aconteceu isso dessa forma, né? Como se fosse já algo comprovado, e 70 tiros foram disparados por armas dos policiais. Isso aí o PSB já apurou, já está tudo já devidamente comprovado, né? 70 marcas de tiros explosivos vindo a ser atingido por tiro de fuzil. O rapaz foi atingido por um tiro de fuzil da polícia. Claro, já está comprovado aí pelo PSB, né? Uma grande instituição investigativa. Em seguida, 2 jovens que estavam na casa levaram o corpo do menino até o helicóptero policial que o conduziu a uma base de operações aéreas na zona sul do Rio de Janeiro, mas já chegou morto. A família não foi permitido sequer acompanhar o traslado na aeronave, tendo permanecido por horas sem qualquer informação sobre o paradeiro do menino. A procura por João Pedro mobilizou uma campanha nas redes sociais com a hashtag Procura-se João Pedro no Twitter, com mais de 140 mil postagens com a frase compartilhada. É isso aí, 140 mil pessoas, né, que estavam lá, que viram, que vivenciaram, que vivenciam, né, a rotina da guerra entre facções, né, do crime organizado que está instalado nas comunidades, né? São pessoas que vivenciam o dia a dia policial, né? São 140 mil pessoas do Twitter, né, que moram em comunidade carente, aí aquela comunidade chamada ali no Leblon, né? O pessoal ali que realmente sabe, né? São especialistas em segurança pública, especialistas em economia, em política, né? É esse pessoal engajado aí, né? Que começou meia hora atrás, né? A gostar de política no Brasil, né? Somente à noite a família foi comunicada da morte e na manhã do dia seguinte foi localizado e reconhecido o corpo de João Pedro no posto regional da Polícia Científica do município de São Gonçalo. E pessoal, eu não estou aqui subestimando ou desdenhando da morte do rapaz, tá? A morte do menino é algo lamentável, algo profundamente triste que a gente tem que sempre recordar. Acontece que esse relato do PSB, né, do Partido Socialista Brasileiro, um partido de esquerda aqui no Brasil, ele visa explorar, na verdade, a morte desse menino. Esse menino, para eles, é apenas um instrumento, uma ferramenta política para vender uma narrativa e para vender a sua agenda, né, anti-polícia e tudo que dita a cartilha ideológica desse pessoal. No mesmo dia da morte de João Pedro, por volta das 6 horas da manhã, policiais do BOPE e do Batalhão de Choque da Polícia Militar iniciaram a operação na favela de Acari. Segundo Buba Aguiar, integrante do coletivo Fala Acari, ele disse o seguinte: foi uma operação de um cunho bem violento. A gente recebeu algumas mensagens de moradores falando sobre invasões de domicílio e agressões físicas a moradores. Se o Buba falou, o excelentíssimo Buba falou, o STF precisa intervir imediatamente nos poderes, precisa legislar no sentido de proibir o uso de helicópteros. Ele precisa intervir também no Poder Executivo, dizendo como que a polícia tem que se portar, como que a polícia precisa se vestir, quais equipamentos que a polícia tem que usar nas operações, né? Por quê? Porque o Buba falou, o Buba do coletivo Fala Acari. Ou seja, o Buba fez com que o STF, né, na figura do ministro Edson Fachin, ele interferisse na conduta policial, na conduta técnica policial, né? Então, para quem acha que o STF está no topo, né, da República, está enganado, porque na verdade acima do STF está o Buba, né, do movimento do coletivo Fala Acari. Bom, daí continua aqui o relato do PSB. Na ocasião, Iago César dos Reis Gonzaga, de 21 anos, foi morto por agentes de segurança. De acordo com moradores, o jovem negro foi torturado em um beco, baleado, depois enrolado em um lençol e levado por policiais. O partido afirma ainda que o número de operações policiais vem crescendo no estado do Rio de Janeiro desde abril de 2020 e que também tem aumentado a letalidade policial. Horas, como a polícia ousa trabalhar mais? Como ousa ser mais efetiva e repressiva contra o crime? Meu Deus, se partem da premissa que a polícia faz operações para cometer crimes, então extingue logo as polícias como a esquerda quer.
Bom, pessoal, então o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, contou, né, essas histórias. O STF tomou como se tudo tivesse acontecido dessa forma, já devidamente apurado e comprovado, ou seja, o PSB virou Corregedoria da Polícia, viraram investigadores que já esclareceram tudo, viraram promotores que já denunciaram, já condenaram os policiais e ainda exigiram do STF que, partindo da premissa que tudo foi assim e já está esclarecido, querem que eles interfiram no poder executivo e legislativo. Daí vem o STF e diz, é pra já, PSB, vou interferir no executivo e determinar como serão as operações, quais equipamentos devem utilizar, quando vão e quando não vão agir, e ainda vou interferir no legislativo e vou proibir a polícia de usar helicóptero, restringir operações em favela, perto de escola, perto de hospital. Aonde está escrito na Constituição isso? Se fosse a Assembleia Legislativa decidindo isso, seria bizarro, mas ainda pelo menos seria atribuição deles. E é isso, pessoal, mais uma bizarrice, né, que a gente vê aqui no Brasil, né, o STF perdendo a mão mais uma vez, né, e no meio desse tiroteio todo, a gente tem a vítima, né, a vítima do caminhão, as vítimas nas comunidades, que são vítimas dos criminosos e também agora do Estado, através dessas interferências indevidas do STF. Pessoal, no outro dia eu estava revendo o vídeo e vi que tinha algumas coisinhas que eu não podia deixar de falar, tá? Então a produção vai encaixar esse complemento aí para vocês, tá? Então, ó, resumindo, o STF, ele criou uma série de obstáculos, uma série de dificuldades, ele burocratizou tanto as operações policiais que eles simplesmente inviabilizaram a atividade policial, tá? Então o que acontece? A pergunta que fica é, quem é que vai até a comunidade para buscar o caminhão dessa vítima que foi roubada? O STF vai chamar quem? Eles vão subir lá? Né? Os ministros do STF vão subir ao morro para buscar o caminhão, já que a polícia não pode fazer, né? Agora, muitos vão dizer, né, os odiadores de policiais vão dizer, não, mas o STF não proibiu. Basta justificar e fundamentar que tudo bem, ele pode ir lá a polícia pode ir lá buscar o caminhão. Bom, se a polícia, fundamentando e justificando, ela pode buscar o caminhão, ela também pode fazer operações para pegar o ladrão, né, o bandido que roubou o caminhão, o bandido que está portando fuzil nas comunidades, né, que está traficando e etc. Então, esse argumento ele simplesmente vale para tudo. Tudo que a polícia precisar fazer é só justificar. Acontece que você está criando uma burocracia, né, criando um obstáculo e dificultando, inviabilizando a atividade policial. E o mais perigoso, pessoal, é que se essa política, né, implementada pelo Poder Judiciário, pelo STF, ela perdurar, olha o risco que a gente está correndo, né, de narco-guerrilheiros estabelecerem suas bases nas comunidades e o crime organizado se fortalecer de tal forma que simplesmente a gente vai perder o controle, né? Então isso aí precisa acabar urgentemente, o STF precisa parar imediatamente com isso. Espero que você tenha gostado aí do vídeo, compartilha ele aí para chegar a mais pessoas e um grande abraço.